E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, defendeu mais uma vez a regulação das redes sociais no Brasil. A declaração foi feita ontem, durante a abertura de um seminário sobre liberdade de imprensa, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Barroso disse que o controle nas redes se tornou imprescindível diante da disseminação de discursos de ódio e desinformação deliberada. Acho que a Constituição de 88 tem uma postura libertária que o Supremo procura praticar de uma maneira geral. A ascensão das plataformas digitais e muitos abusos e articulações antidemocráticas levaram a uma ou outra situação de fronteira delicada. E acho que nós fizemos uma regulação das mídias sociais muito razoável e muito ponderada que protege a liberdade de expressão. A liberdade de expressão numa sociedade aberta, ela é especialmente protegida por 3 razões. A primeira, porque ela é uma expressão da dignidade da pessoa humana, da personalidade humana. As pessoas têm a necessidade de se manifestar e têm o direito de se manifestarem. Em segundo lugar, porque a circulação da informação é uma forma de busca da verdade possível no mundo, uma sociedade aberta e plural, e porque a liberdade de expressão é imprescindível para a democracia, para que as pessoas possam votar e participar da vida pública de maneira esclarecida. Tá, então, Piotr, a gente selecionou um trecho da participação do ministro Barroso nesse evento, que curiosamente é um evento sobre a liberdade de imprensa promovido pelo CNJ. Ele disse no começo, se peguei bem, que a Constituição tem um perfil libertário e que o Supremo procura, em tese, atender. Primeiro que o Supremo tem que procurar absolutamente nada, ele tem que só aplicar a Constituição. Quem pode procurar, sugerir mudanças na Constituição é o Parlamento. Então, o Supremo não tem que procurar nada, gostar ou não da lei, achar que a liberdade de expressão é limitada, que o mundo mudou e precisa, então, a Constituição ser atualizada e eles atualizam por conta própria. Não tem nada disso, não. De onde ele tirou isso? O Barroso, me permitam só voltar um questionamento a um ponto um pouco mais técnico, o Barroso é talvez o principal defensor de um negócio chamado neoconstitucionalismo. O tal do neoconstitucionalismo é aquele que olha para a Constituição, que tem regras claras do que pode, o que não pode, como pode e se pode, e trata tudo aquilo como princípio. Então ele diz que a liberdade de expressão é um princípio. E aí você interpreta à luz do momento. Não é assim. O Constituinte brasileiro, lá em 88, não disse que a liberdade de expressão é um princípio. Tanto que colocou a liberdade de expressão como uma cláusula pétrea. A diferença entre uma cláusula pétrea na Constituição e um outro artigo constitucional é que cláusula pétrea não pode ser modificada, não pode ser reformada. Os outros artigos, por exemplo, como a gente viu na reforma da Previdência, na reforma trabalhista, podem ser modernizados, também via Congresso Nacional, não por interpretação de Corte de Justiça, muito menos o Supremo Tribunal Federal, que se acha acima de tudo isso. A cláusula pétrea é a garantia que o Constituinte quis deixar muito claro, porque vínhamos de um regime de exceção, que agora, curiosamente, quem quer implantar é o Supremo. Isso pode, isso não pode. Basta ver o tratamento que o Supremo deu, para a diferença no tratamento para os dois espectros do pensamento brasileiro. A esquerda fala um monte de coisas, inclusive ofende, e aí a liberdade de expressão, não há risco nenhum. A direita fala e é processada, é presa. Ou seja, não tem nada de controle, não tem nada, é censura a um lado. E eles querem mexer numa regra constitucional, uma cláusula pétrea. Não podem. Não vão. Não é possível que isso vá adiante. Diga, Augusto. O Barroso, nada como comparar com coisas que ele já fez ou disse no passado, para você ver que é um homem que não anda em linha reta, não consegue ser coerente. Vamos fazer o seguinte, vamos examinar a seguinte hipótese. Ele acha que se o Cesare Battisti, que ele defendeu por 10 anos, fosse um dos envolvidos
no 8 de janeiro, ele teria o tratamento que teve, ou as vantagens que teve no STF, onde ele foi defendido pelo Barroso, que ainda não era ministro. O Barroso, por acaso, teve acesso total ao processo. Sem nenhuma sombra de dúvida. Nenhuma. Não houve nenhum juiz que desde o começo dissesse, esse cara aí tem que ser preso. Acabou, já foi prendendo. Não prenderam. Não prenderam. Ele ficou um tempão em liberdade aqui, depois de identificado como um assassino condenado à prisão perpétua pela justiça italiana. Que ele, Barroso, dizia que era um regime autoritário, né? Numa injustiça torpe contra um regime que combateu simultaneamente a máfia e as Brigate Rosse, as Brigadas Vermelhas. Combateu o terrorismo e a máfia ao mesmo tempo. E ele dizia que era um regime autoritário. E o Cesare lutava pela liberdade. Que tipo de liberdade lutava do Cesare? Não era muito maior do que a liberdade solicitada pelos presos do 8 de janeiro? Esses querem apenas a liberdade. É o direito de ir e vir. Ele defendeu o direito de matar, em nome da luta por uma sociedade mais justa no futuro, do Cesare Battisti. Então, dá para confiar num juiz assim, num homem que julga desta maneira? Não dá. E é o seguinte, comente apenas, e eu já me daria por satisfeito com isso, comente o caso da moça que transcreveu uma frase dele. Isso. E por isso está até agora em meia liberdade, né? Punida com essas restrições atrozes aí que eles transformaram em rotina, e ele fica defendendo, agora sempre o lado errado. E ele quer censura por quê? Por quê? E acha que são os Estados Unidos que restringem a liberdade, né, de outros países de seguirem a própria lei? É uma incoerência ambulante, né? E vaidosa.